Vamos falar de economia. Nos deslocamentos entre os gabinetes do Planalto e os ambientes empresariais pelo Brasil, o ministro da Economia, Paulo Guedes, enxerga que a realidade da fome no Brasil é diferente do que indicam os dados apresentados por diversos estudos sobre segurança. E aí eu gostaria de aproveitar e pedir para rodar um trechinho da fala do ministro. A narrativa política é de barulho, 33 milhões de pessoas passando fome. É mentira, é falso. O Brasil tinha 0,4% do PIB de transferência de renda mais frágeis, 0,3%, 0,4%. Então nós estamos transferindo 3 vezes mais recursos para os frágeis. Então a linha de pobreza no Brasil, as famílias abaixo da linha de pobreza, que estavam um pouco acima de 5%, elas até o final do ano elas vão para 4%. É a metade do nível mundial. Ô Felipe, às vezes eu fico confuso. Qual é o número verdadeiro? É inacreditável, né? Mais uma vez, é mais um surrealismo nesse governo. De um lado, Bolsonaro insiste em falar que no Brasil ninguém passa fome, e agora o Paulo Guedes, o responsável pelo projeto catastrófico econômico do governo, insiste nesse mesmo erro. Tudo fruto de um governo que não acredita na ciência, não é? A Rede Pensan, né, publicou recentemente um estudo que fala que há 33 milhões de brasileiros passando fome no Brasil. O número pulou de 19 milhões em 2019 para 33 milhões em 2022. Quase dobrou, não é? E de 10 residências no Brasil, 6 têm algum tipo de segurança alimentar. E segurança alimentar significa que vários brasileiros não fazem 3 refeições no dia ou passam fome. Ou seja, o número está aí, o número é claro, a ciência está aí para todo mundo ver. Pela primeira vez em muito tempo, o Brasil voltou para o mapa da fome da ONU. Né? O mapa da fome é um estudo que a ONU faz, né? Quando o país passa de 2,5% da população passando fome, não é? Entra no mapa da fome. O Brasil tem 4,1%, ou seja, é ridículo. O Brasil passa fome sim. E desconhecer essa realidade, isso que me deixa um pouco incomodado e inconformado, é não fazer política pública para combater essa realidade. O governo não reconhece isso e não consegue fazer política pública. Ou seja, o governo agrava, pela falta de política pública, essa realidade. E outro número importante, o Bolsonaro na ONU fala, vocifera do agro do Brasil, mas pelo estudo, 21,8% das pessoas que passam fome são do agro. São pessoas que trabalhadores do agronegócio no Brasil, que não conseguem produzir seu próprio alimento por falta de política de combate à pobreza, por falta de política de combater a desigualdade regional e social no Brasil. Não tem como não falar que no Brasil pessoas estão passando fome. A pobreza está se agravando no Brasil. Isso é uma realidade, isso é um dado concreto. Marco Antônio, com o seu sorrisinho, aí que vem a dúvida. O Felipe está elocubrando, está com um chapeuzinho lá de alumínio, ou é você que vai apresentar a falsa realidade? William, eu acho engraçado, né? Um harvardiano se incomodar dessa forma, né? Parece que ele se incomoda entre a sobremesa e o vinho do Porto que ele toma no final da refeição. É uma coisa assim, é aquele incômodo visceral, gutural. E eu acho engraçado pelo seguinte, Felipe, tudo que você falou aqui, infelizmente, eu vou ter que desmentir, né? A gente vai começar pelo dado em si. Quando você pega o estudo já não fala isso. Apesar de eu já ter desmentido esse estudo ao vivo na televisão. Por quê? Porque ele tem uma série de critérios subjetivos sobre segurança alimentar, que vai do mais alto, intermediário e mais baixo. E ele contempla todos como se fosse fome, e fome tem a ver só com quem não tem uma refeição durante um dia inteiro, 24 horas. O estudo não fala isso. Então, como é natural, de um período eleitoral, as pessoas que querem tirar votos de Bolsonaro, ou que não querem que ele ganhe, elas vão usar isso da maneira mais rasteira e superficial possível. Então, eles pegam um número e colocam todo mundo dentro do mesmo balaio. Mas o estudo é ruim, e o estudo é financiado e dirigido por entidades que têm um viés ideológico. Depois chequem lá,
É tudo, vem tudo sempre desses lugares, né? Inglaterra, é a mesma origem da Oxfam, que fica falando toda hora em desigualdade social. É essa mesma turma que faz proselitismo político e daí os partidos instrumentalizam isso no período eleitoral. E foi muito conveniente o estudo vir agora, inclusive, né? Ele foi publicado recentemente. É só você pegar também 2 dados que ajudam as pessoas que estão assistindo a gente a refutar isso. Calma que eu ouvi você falar. Segura um pouquinho só. Fala. Primeiro, brasileiros obesos. Temos 60 milhões de brasileiros obesos. Olha só, né? É muita gente. A gente tem 30% da população adulta brasileira obesa. Agora, você está associando obesidade a... Eu tô querendo mostrar a discrepância, né? Porque você tem um país de extremos, né? Como eles estão querendo colocar. E mais, moradores de rua, pessoas que agora o politicamente correto não deixa nem você falar morador de rua, né? Pessoas em situação de rua, que eu acho ridículo. Mas você tem lá, essas pessoas... Você tem mapeado no Brasil 1,5 milhão de pessoas que são considerados moradores de rua. Essas seriam, possivelmente, as únicas pessoas que a gente compreenderia que passam fome efetivamente num dia. E mesmo para elas, existe trabalho voluntário das igrejas, de ONGs e de entidades de assistência social e do próprio Estado. Então, é muito falacioso isso. Aí me lembra, Felipe, o discurso do Lula, quando ele tem, inclusive naquele trecho do filme Entre Atos, do documentário, né, do Moreira Salles, que ele fala no aviãozinho, no jatinho, quando ele estava indo para fazer algum comício. É legal, é chique falar que o Brasil tem 50 milhões de miseráveis. Por quê? Porque ele usa isso politicamente. Depois ele pega essa estatística falsa e vira um pseudo-salvador. É a mesma essência falsa. Aí que está a diferença, né? Eu trago dados concretos aqui. Não trouxe nenhum dado. De qual estudo é isso aí? 3. Qual estudo? Estudo de Associação de Obesidade Brasileira. Vem só com retórica barata, né? Você não encara a situação, não encara os problemas aí. Sabe qual é o teu problema, Marco? Você não conhece a realidade do Brasil. Você fala de do Porto, mas você não conhece a realidade do Brasil. Você nunca teve que comprar uma gravata parcelado, né? Porque Ferragamo não parcela, né? A verdade é essa, Ferragamo não parcela. O que é Ferragamo? Né? É a gravata italiana que o Marco usa aí, não é? A realidade é uma só. A realidade é que no Brasil, sim, a gente passa fome, não é? Basta andar na rua. Não, e outra. Né? Engraçado, basta andar na rua que você vê. Basta andar na rua que você vê. Mas essa é outra. E você vê que o número de pedidos aumentou. Essa é outra. As pessoas morando na rua aumentaram. E desculpa, tem nada a ver uma coisa com a outra. Pessoa morando na rua. Essa é outra. Só dá pra falar que passa fome pessoas que moram na rua. Mentira. Essa é outra notícia falsa. Mentira. Nem o Paulo Guedes, nem o Bolsonaro falaram que não tem fome no Brasil. Eu li uma matéria, cara. Fome sempre vai ter, que nem extrema miséria, extrema pobreza. Eu vi uma matéria que mãe que tem casa, que mora na casa, tá vendendo eletrodoméstico para poder comprar salsicha para alimentar seus filhos. Né? Engraçado que você rebateu, isso que eu acho engraçado, rebateu a pesquisa da rede Pensan, que é uma rede de pesquisadores agora tem do mundo todo, né? Mas não foi nada do mapa da ONU da fome, né? Que votou o Brasil, que fala que 4,1% dos brasileiros passam fome. Sim. Isso é 15 milhões de pessoas, Marco. De novo. Essa é a verdade. Você não está vendo a realidade como um todo. Você pode. É impressionante. Você pode Você só vem com fake news, cara. É fake news o tempo inteiro. Não, calma. Igual ontem no Pânico. Igual ontem no Pânico, você falou que me janta todo dia. Eu janto você toda noite aqui, Marco. Eu não falei que te janta todo dia. Entendeu? Você tá mais pra sobremesa. Eu janto você todo dia. Calma, vamos lá, vocês estão esquecendo do fator pandemia. Sim. O grande questionamento é o seguinte: o governo Bolsonaro investiu o suficiente para diminuir o problema do desgaste financeiro que o país sofreu com a pandemia? Essa é outra falsidade que Pronamp, foi falada aqui. bem, investimentos como os auxílios emergenciais. Você tem Pronamp no ambiente empresarial, que foi um dos maiores programas de auxílio para empresários que passaram dificuldades com o lockdown. Você tem o Auxílio Brasil, que começou em agosto, maior programa de transferência de renda da história do nosso país. Nunca se viu tanta transferência de renda, que é inclusive o ponto que o Paulo Guedes bate no trecho que a gente viu aqui, destacado, que efetivamente desmente isso. Então,
De novo, né? Sempre que a gente escuta essas referências de ONGs estrangeiras e pensadores, intelectuais, artistas que ficam falando do mapa da fome da ONU, esse pessoal está trabalhando com uma finalidade muito específica nesse período eleitoral. É muito simples. Retórica barata. Não é porque você está ignorando os números que o governo tem, que são oficiais, de transferência de renda para milhões de pessoas. Pela lógica, é que está o problema. Não sobrevive analisar os números do governo sobre a ótica da lógica, entendeu? Não sobrevive. Transferência direta de renda, não? Tem 20 milhões só de não só... Transferência direta de renda. 20 milhões só, Marco. Tem 33 milhões de pessoas passando fome. Ou seja, dá para ver que tem muito mais gente passando fome do que o auxílio que o governo dá. É só fazer a conta. Não, é só você... Desculpa, o auxílio é de R$600. É metade do salário mínimo, Marco. Que é o mínimo que você tem que ter para se alimentar, para sobreviver. Ou seja, de novo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Basta você ver o número que o governo deu. Esse discurso do Guedes aí é um discurso falso. É um discurso hipócrita, entendeu? De quem não conhece a realidade do Brasil. De novo. Ele está mentindo, é fake news. Eu acho, assim, a impressão que dá é que você está num palanque e que em seguida você vai pedir voto. Aí é por isso que é importante racionalizar. A gente estava trabalhando aqui dentro de parâmetros estatísticos. Eu falei de moradores de rua, eu falei de obesidade, eu falei do maior programa de transferência de renda da história do Brasil, eu falei, inclusive, dos critérios subjetivos do estudo que foi colocado aqui. Infelizmente, você não refutou nada disso. Eu refutei tudo. O único ponto que foi colocado por você é que o Paulo Guedes está mentindo e que a realidade integralmente... Eu trouxe 2 estudos objetivos, eu não trouxe nenhum. Vislumbrada no estudo. Eu trouxe 2 estudos objetivos, eu não trouxe nenhum. É muito você ruim chutou dados sobre moradores de rua, chutou dados sobre brasileiros com obesidade, como se o problema da obesidade fosse só a questão de comer muito. Não é. É mentira. Tem questão hormonal também, tem muita questão envolvida também para a questão da obesidade. Vai. Não dá para colocar tudo no mesmo balaio, Marco, desculpa. Segura aí que agora você foi longe demais. Quando eu falei dos 3 critérios aqui, você parece que não... Eu não sei se você leu o estudo. Você não leu. Você tem 3. Não existe... Para insegurança alimentar grave, 33 milhões de brasileiros no estudo. E a grave é a única que se refere ao critério que é amplamente utilizado, inclusive no ambiente da ONU, como fome. Fome é passar 24 horas durante um dia inteiro sem poder realizar uma refeição. Então, pelo critério, e esse ponto foi o mais importante que você, infelizmente, não refutou. Acho que você... estava tanto no afã de defender aí uma visão de mundo que você esqueceu. Seguindo o critério do próprio estudo, você se desmente. Não existe no estudo 33 milhões de brasileiros passando fome, porque fome é insegurança alimentar grave e dentro do estudo não tem 33 pessoas. 33 milhões de pessoas. Os senhores convenceram o telespectador. Você não leu o estudo. Você está falando, mas infelizmente você não leu o PDF. Eu posso colocar... Não, eu li o estudo todo. O seu problema é que você não consegue fazer uma análise sistemática dos 2 estudos juntos, né? Quando eu falo que tem 33 milhões de brasileiros... Você quer somar os 2? Né? Desculpa. Quando eu falo que tem 33 milhões de brasileiros com problema de insegurança alimentar, e eu falo também que 4,1% pelo mapa da fome da ONU tem problema de fome, é só você fazer correlação. 15 milhões estão passando fome no Brasil. De fato, fome. Não é insegurança alimentar leve, moderada e grave. Mas dá-se 4 categorias, Marco. Segurança alimentar, insegurança alimentar leve, insegurança alimentar média e insegurança alimentar grave. Tá? Se você pegar os 2 estudos juntos, analisar os 2 estudos juntos, você vê claramente que tem 15 milhões de brasileiros sem se alimentar, 24 horas sem comer, Marco. Então, quando uma pessoa que está hoje com fome e ouve um discurso desse do ministro durante um evento no setor de veículos, qual você acha que é a fala da pessoa em casa que está passando fome? Primeiro que eu refuto qualquer tipo de... Não a sua pergunta, William, mas colocações de cunho assistencialista, demagógico, para mim, soam como oportunismo eleitoral exclusivamente pelo fato da gente estar na reta final das eleições. Felipe, então, o que essa pessoa fala para o ministro? Estou tentando responder. Eu acho engraçado. Posso tentar responder? Por que você me cortou a palavra aqui? Peraí. Deixa eu tentar. Vamos lá. Eu refuto esse tipo de demagogia porque, de novo, a gente vai ficar nessa mera impressão de que existe um descaso do governo para com pessoas que sofrem. E o que a gente viu foi exatamente o oposto, inclusive utilizando não só as estatísticas, mas os programas de transferência de renda que foram utilizados
e que foram, inclusive, representam o fato da gente estar, do ponto de vista econômico, onde estamos hoje. Né? Felipe, diferente essa de todos pessoa os países, que está passando fome, Estados segundo Unidos e Europa, o levantamento que você trouxe, como é que você acha que essa pessoa analisa a fala do ministro? Não, é grave, é gravíssima. Porque assim, o ministro ele desconhece a realidade do Brasil. Desconhece. Quando você desconhece a realidade do Brasil, você não faz política pública para atacar. Né? Ou seja, nós estamos piorando ano após ano porque o governo desconhece completamente que no Brasil se passa fome. Está piorando. 19 milhões de pessoas em 2019 em segurança alimentar, a gente pulou para 33 milhões em menos de 2 anos. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. De novo, ele está... Você está brincando com números absurdos. E desculpa, meio Marco. triste E desculpa, Marco. Esse é o pessoal que estuda política pública no Brasil. O ministro falar que é impossível esse número ser real, porque ele deu R$600 para 20 milhões de família, ele realmente não sabe nem calcular, fazer conta. De somar e multiplicar. É que você está achando que família é de uma pessoa só, pelo jeito. Você está considerando família uma pessoa só. É impressionante, mas tudo bem. Mas tudo bem. De novo, aqui existe uma necessidade, e isso tem que ficar muito claro também para a audiência, né? Tudo que aparece de argumento estúpido, esdrúxulo, maluco, teratológico, sem qualquer tipo de pé nem cabeça, o ônus da prova é de quem alega. E a oposição faz muito bem isso, né? A esquerdopatia, esses esquerdopatas aí malucos, não estou falando de você, Felipe, mas existem esquerdopatas malucos que invertem o ônus da prova. Então, ele tem o ônus de provar, e daí quando você aperta um pouquinho, a primeira coisa que ele fala é só ir na rua, lá no Farol, uma vez eu vi. Não, estudo científico. O estudo tem critério científico. Aí você vai atrás da entidade que fez o estudo, e daí você vê os cortes, inclusive a temática, como ela foi cortada pela entidade, já tem um amplo viés ideológico. Você percebe que eles começam criticando desigualdade social a partir de uma perspectiva marxista. É muito simples.